Senhor Jesus, irmãos da espiritualidade maior, disseste-nos, onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, lá estarias. Pois hoje aqui nos encontramos em busca do conhecimento que nos levará ao reino dos céus. Que possamos abrir nossas mentes e nossos corações a essas valiosas lições que nos serão passadas. Que, acima de tudo, possamos, paulatinamente, ir transformando nossos corações e realizando a tão sonhada reforma íntima. E assim, com a certeza de que estamos nos esforçando ao máximo para seguir o seu exemplo, Senhor, pedimos permissão para iniciar as nossas atividades. Graças a Deus. Boa noite a todos e a todas, tanto os que estão aqui presentes como os que estão online. Acredito que o volume esteja adequado para todos, né? O volume da voz. Bom, o tema já foi introduzido, né? Espiritismo e não violência, mas ainda antes de adentrar, eu gostaria de registrar a minha gratidão aqui pelo convite mais uma vez e o meu imenso carinho, né? Pelo nosso querido presidente aqui da casa, que eu já conheço há algum tempo, e bota algum tempo nisso, e eu não me refiro só a essa existência, né? Como nós já concluímos em conjunto. Então, acho que desde o primeiro contato, nós percebemos que havia algo a mais, dado o afeto que se estabeleceu imediatamente. Foi um reencontro, né? Então, é com muito carinho que eu venho a essa casa, pela pessoa do presidente da casa, mas também pela ambiência que eu sempre percebo nesse ambiente. Então, eu só tenho gratidão mesmo para manifestar por aqui, estar mais uma vez. E nesse mês, que muitas casas espíritas qualificam como o mês do codificador, eu não sei se todos aqui sabiam, todos que estão online sabem disso, mas muitos qualificam como o mês do codificador. Várias casas espíritas tomam o cuidado realmente de certa forma, enfatizar ainda mais, né, o quanto nós ganhamos com a codificação espírita, né, e nesse momento, particularmente que estamos vivendo mais uma vez uma situação extremamente triste em nosso mundo de uma forma bastante explícita, mas que infelizmente no nosso cotidiano nós vivenciamos de maneira às vezes explícita, às vezes não tão explícita assim, mas vivenciamos da mesma maneira a violência no nosso cotidiano. E aí vem essa doutrina, vem a codificação e todas as obras complementares no âmbito da literatura espírita para nos suscitar reflexões para ir na contramão da violência. E nas reflexões que faremos aqui nessa noite, o objetivo é trazer à tona um pouquinho do mundo que a doutrina oferece e suscita reflexões nesse tocante. Para começar, considerando mais essa guerra em curso, esse triste momento, e o absurdo é quando nós paramos para refletir como chegamos nesse estado. Em verdade, se nós fizermos uma retrospectiva histórica, nós vamos ver que estamos num estado belicoso desde que o homem se manifestou pela primeira vez, por assim dizer, nesse reino hominal. E nós vamos compreender o que eu estou afirmando isso. Mas também temos uma boa notícia. Há uma lei que assegura que o progresso há de se processar e está se processando. Na realidade, eu cito como exemplo os que aqui estão, que hoje buscam reflexões dessa seara, por exemplo. Isso se aplica a irmãos que estão em outros contextos filosóficos e religiosos. Então, que fique claro, sem nenhuma distinção. E eu ressalto que há muito tempo atrás, ou talvez há pouco tempo atrás, nós não buscávamos esse tipo de evento, esse tipo de reflexão. Os interesses estavam numa esfera um pouquinho mais baixa, né, no que diz respeito às vibrações, por assim dizer. E aí nós vamos lá na codificação para tentar compreender, junto com Kardec, o que leva a humanidade a chegar
em determinados estados de verdadeira barbárie, como a guerra, que incontestavelmente para todos nós qualifica um estado de barbárie. E aí ele pergunta diretamente qual causa que leva o homem à guerra. Questão 742. Ele lançou essa questão para os espíritos superiores. E qual foi a resposta? Será que houve um partidarismo em favor dessa ou daquela parte quando entram no confronto? O próprio Kardec, na condição do renomado professor Rivail, na França, vivenciou muita hostilidade. Ele, na realidade, sofreu muita hostilidade, né? A doutrina espírita nascente naquele contexto sofreu muita hostilidade, mas nem por isso ele se entregou ao caminho da violência, até porque as reflexões que estavam sendo trazidas para ele deixavam claro que isso não tinha o menor sentido. E olhem a resposta que ele recebe: a causa da guerra. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Predominância da natureza animal, será que está no sentido metafórico? Será que é uma figura de linguagem animal? Não é. Como alguns aqui já manifestaram concluir em conjunto. Não. É literalmente. E por que literalmente? E isso, inclusive, já começa a nos levar a um estado de um pouco mais de tranquilidade. Bom, então, há uma lei do progresso para todos os seres. Olhem só o que Emmanuel afirma em uma obra chamada Alvorada do Reino. O animal caminha para a condição do homem, tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. Há, então, na tese espírita que Emmanuel nos traz, que obviamente tem total coerência com o que apareceu na codificação, e nós vamos mostrar também, que em algum momento nós estivemos num outro reino. Se o animal está caminhando para a condição do homem, significa que nós, que hoje estamos na condição de homens, reino hominal, estivemos já na condição de animais, no reino animal. Então, há um processo de transição, e quando dá entrada, há uma predominância do reino que antecede o reino presente. Então, observem que as conexões, eu acho que todos que nos assistem presencialmente e à distância já sabem que a doutrina espírita afirma que há diferentes tipos de mundo. Inclusive, ela traz com muita propriedade a pluralidade da existência dos mundos, enfim. Diga-se de passagem, há um físico que concluiu que existem trilhões de galáxias. Trilhões. Mas, pensando nesse nosso pequenino orbe chamado Terra, que não representa nem sequer um grão de areia, né, comparado à imensidade do cosmos, nós temos uma condição de mundo de provas e expiações. E é isso que eu afirmo, que eu acredito que todos que já estão mais ou menos aqui há algum tempo vinculados com a doutrina sabem. Antes dessa condição, existem outros orbes numa condição ainda inferior. Mas dentro desse orbe nós temos também diferentes reinos. O reino animal, o reino nominal, e nós transitamos no reino animal, como afirmou Emmanuel aqui, e como afirma Allan Kardec, por intermédio da orientação que recebe dos espíritos superiores, na codificação espírita. Isso aparece claramente na Gênese, mas também aparece em O Livro dos Espíritos. Por exemplo, quando ele afirma que os espíritos com E maiúsculo são a individualização do princípio inteligente. E aí, fazendo as conexões em vários momentos da codificação, nós vamos vê-lo afirmar que o princípio inteligente transitou em reinos que antecedem o reino animal, inclusive. Mineral, animal, vegetal, mineral, vegetal, animal, hominal, e depois disso? Aí está aqui Emmanuel, por exemplo, afirmando que estamos no encalço do anjo. E aí, essa condição está tão distante da nossa realidade ainda que ela nem está aqui destacada com clareza, até porque, não por acaso, a doutrina não aprofunda-se propriamente nesse estado. Tem muito que se aprender aqui. Eu diria, brincando, que nós estamos numa condição ainda bastante inicial
quando falamos do reino nominal. Razão pela qual, no mundo de prova e expiações, os espíritos que nele reencarnam sucessivamente estão ainda com uma predominância do reino anterior. Então, percebam, o animal que é guiado pelo instinto, que ainda não conquistou a individualização e o livre-arbítrio, apesar de ter, em alguns estágios mais avançados do reino animal, a razão ainda no estado incipiente, é um ser senciente, isso a ciência já comprova, mas a razão incipiente, ele é guiado por uma lei que assegura a sobrevivência, que assegura que ele se alimente, por exemplo. E o que nós vamos qualificar como violência vai se manifestar instintivamente, talvez, em alguns contextos do reino animal. Mas e no reino hominal? Nós precisaríamos prosseguir dessa maneira? Não. Mas como estamos ainda nos primórdios, talvez, da evolução enquanto homens, do ponto de vista do quanto ainda temos a avançar, tem uma amiga da filosofia que costuma afirmar: isso ainda não é ser humano. A gente qualifica como bicho, ela usa essa expressão. Eu cito aqui a professora Lucilena da Nova Acrópole, né? Ela de vez em quando faz um paralelo e fala: não, isso ainda não é uma virtude humana, tem que ser desenvolvida. No sentido de que há muitas virtudes para nos qualificar plenamente seres humanos. É mais ou menos essa a reflexão que a doutrina também nos traz. E então, a predominância do reino animal ainda no reino nominal. É mais ou menos isso que Kardec recebe como resposta para justificar a barbárie da guerra. E aí ele conclui, na realidade tem muitas passagens falando sobre esse assunto, que é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, a boa notícia: aquele irmão que cometeu uma violência extrema, e que às vezes nós estamos a condenar por isso, e nesse sentido estamos equivocados, porque nós também já cometemos violências extremas, se é que não estamos a cometer violência sem nos dar conta que estamos a cometer, mas esse irmão há de se tornar ainda um arcanjo. A lei do progresso assegura que nenhuma das ovelhas haverá de se perder. Isso está também dito pelo nosso mestre, quando afirma que não é da vontade do Pai que nenhuma das ovelhas se perca, porque a lei do progresso lançada por esse Pai vai assegurar que os aparentemente mais selvagens, vamos utilizar aqui um adjetivo, hão de se tornar extremamente mansos, por assim dizer, e conscientemente, apesar de até lá passarem por um processo que geralmente implica bastante dor para a compreensão. Mas, afinal, o que é violência? Essa definição é importante para que nós façamos paralelos com o que a doutrina nos traz em termos de reflexão sobre esse assunto. Provocar constrangimento físico ou moral é uma das definições que em diversos dicionários nós encontraremos. E uma outra: destituir ou desapossar alguém de algo que ele tem direito, tal como a própria vida. Quantas vezes que alguém que violenta o outro não o destitui da vida? O primeiro dos direitos, isso inclusive também aparece na codificação, é um direito inalienável. Nem mesmo nós temos o direito de nos autodestituir da própria vida. É um ensinamento que não somente a doutrina espírita, de certa forma, traz à luz das leis maiores, mas várias outras religiões. Então, fixem: desapossar ou destituir alguém de algo que ele possui como direito natural, por exemplo, da própria dignidade. E aí eu pergunto: somos violentos? Eu estou perguntando, em primeiro lugar, para mim. Para mim. Eu sou violento? Eu ainda sou violento? E essa palavra é fundamental. Ainda somos violentos, para ficar mais preciso? Eu respondo por mim: sim, eu ainda sou violento. Apesar de já ter me conscientizado de parte dessa violência que se expressa em mim e estar me esforçando para modificar esse estado, transmutar. Alguns passos eu já dei, inclusive. Aí vem os méritos do esforço. A gente consegue sim se modificar.
O ser humano evolui até chegar um momento em que ele não se qualificará mais ser humano, e sim anjo, arcanjo, enfim. Mas nós somos ainda violentos. E não é por outra razão que um eminente psicólogo suíço, em verdade psiquiatra, numa época em que a psicologia ainda nem era reconhecida como ciência, e que acabou por criar mais uma abordagem da psicologia, veio a afirmar e asseverar com muita propriedade que todos nós deveríamos nos atentar para a crueldade inaudita do nosso mundo dito civilizado. Tudo provém do ser humano, então sublinhemos, tudo provém do ser humano e não de uma entidade outra que nos direcione inevitavelmente para o mal. Então, tudo provém do ser humano e do seu estado mental. Então, aqui ele está chamando a atenção para a responsabilidade que cada um individualmente tem enquanto ser humano. Espera aí. Então, a crueldade do nosso mundo civilizado advém do meu próprio estado psíquico, do meu interior. Se nós formos lá no capítulo 44 de Nosso Lar, nós vamos encontrar Lísias, quando trata de um ambiente muito triste, que é psíquico, no final das contas, chamado as trevas, afirmando que o inferior e o superior estão dentro de nós. E eu ainda cito um outro grande expoente da doutrina espírita, mais uma vez, Emmanuel, numa obra chamada Justiça Divina, quando afirma: o Cristo asseverou, o reino dos céus está dentro de nós. Eu acho que todo mundo se recorda dessa passagem. Só que aí Emmanuel complementa: e nós ousamos complementar de acordo com o próprio Cristo. E o inferno também. O inferno é uma criação do próprio ser humano em função das emanações mentais, emocionais, que ele está o tempo inteiro a emitir. Com isso, observem o que a doutrina está nos ensinando em várias passagens de vários dos autores. O que nós estamos a emanar do ponto de vista mental, emocional, de maneira predominante. O que predomina nos nossos pensamentos e sentimentos. Isso já define onde nós estamos no plano sutil. Desencarnou, você já está no local que você definiu ao longo de anos consecutivos pelos seus hábitos mentais e emocionais. A boa notícia é que nós podemos sair desse estado. E a lei do progresso nos convida continuamente, de uma forma ou de outra, a sair desse estado. E eu estou afirmando sair desse estado porque a maior parte de nós não está no melhor estado psíquico, por mais que não esteja propriamente com distúrbio psíquico. Então, a violência está dentro de nós ainda. E complementando, nós temos uma reflexão interessante, porque quantas vezes que nós olhamos para o outro, o condenamos, é o resgate que eu falei há pouco, nos revoltamos, inclusive, e isso é positivo, mostra que há algo dentro de nós sinalizando que não somos, num primeiro momento, naturalmente favoráveis às expressões da violência, mas o mais comum é nós projetarmos. Nós vemos no outro algo que nos incomoda muito, só que não nos damos conta que às vezes está dentro de nós também. E aí vem uma expressão famosa de Sartre quando afirma que o inferno são os outros. Dentro de uma obra específica, num contexto um tanto mais amplo, mas que representa muito bem essa projeção. É o outro que é mal. O mais importante para esse nosso processo de burilamento, de aperfeiçoamento gradativo, é parar quando algo incomoda lá fora e refletir o porquê isso está incomodando. Será que isso não está aqui em mim ainda? Ou será que já não esteve por longo período? E aí avanço para um outro psicólogo analítico renomado, chamado John Sanford, que seguiu, de certa forma, os passos de Jung, eu poderia colocar nesses termos, e afirma que existe em nossa natureza um lado escuro e inevitável que recusa ser assimilado aos nossos elevados ideais de bondade, moralidade e comportamento ideal. Com isso, ele está afirmando que a gente sequer se dá conta. Está em nossa natureza, entre aspas, algo que não é nada positivo. O inferior e o superior estão dentro de todos nós, conforme Lísias afirma para André Luiz em Nosso Lar, mas a gente oculta de nós mesmos o inferior.
No contexto espírita e em tantos outros, mais ainda, quantas vezes que por estarmos refletindo, começando a refletir sobre certas verdades maiores, aí que a gente realmente procura jogar para baixo do tapete algumas coisas que estão presentes no dia a dia ainda em nós, que não são positivas e que merecem conscientização para aí sim o trabalho. E aquele que jamais violentou, eu trago uma imagem para ilustrar uma manifestação da violência que se dá de maneira sutil. O que é violência? Eu pergunto novamente. Destituir o outro de algo que ele tem direito, tal como a própria dignidade. Quantas vezes, sem nos dar conta, não por maldade expressa, consciente, mas quantas vezes que nós não destituímos alguém da dignidade sem nos dar conta que estávamos fazendo isso? E destituir alguém de alguma coisa, mais uma vez, é violência. Dicionários vão mostrar isso para a gente. Então, a violência assume formas bastante sutis. Às vezes, nós saímos de um estado de muita barbárie, já avançamos bastante, mas ainda tem elementos que precisam ser trabalhados. E essa imagem ainda traz reflexões importantes quando nós pensamos na distinção que muitos ainda fazem em função da colocação social de alguém. Eu cito um exemplo de um autor, não do espiritismo, da sociologia / antropologia, que na USP fez uma pesquisa muito interessante, se vestindo como gari. Era um aluno, desde a graduação ele começou essa pesquisa e foi até o doutorado, e se vestiu como gari. E entrou, mergulhou, ele agiu como um antropólogo faz, ele foi e passou a compartilhar os valores, as conversas e o trabalho dos garis da USP. E aí ele percebeu que algo mudou em relação à forma que os professores, que tanto admiravam, porque era um aluno super dedicado, e alguns colegas passaram a tratá-lo. Ele passou a ser ignorado, ele passou a não receber bom dia, e ele, inclusive, descobriu que, sem estar desencarnado, ele tinha se tornado invisível para muitos. Literalmente. As pessoas cruzavam com ele nos corredores da USP, ele dava o bom dia, as pessoas sequer viam, às vezes não era nem por mal. É como se aquele uniforme, se eu não me engano era da cor laranja, o deixasse literalmente invisível. E ele estudou, então, o fenômeno da humilhação social e da invisibilidade social que qualificam violência. Quantos de nós já não o praticamos sem nos dar conta? Eu ainda brinco aqui que automóvel, no caso do espírito em particular, que começa a refletir sobre tudo que nós estudamos, ele não foi feito para promover locomoção. No nosso caso, que estamos já nos autodeclarando espíritas. Ele foi feito para nos testar, para nos provar. Quantos de nós não faz emergir reminiscências, por assim dizer, de vidas passadas, quando levam uma fechada no trânsito? Eu cito aqui o Haroldo Dutra, que revelou numa palestra que, em determinada ocasião, o filho, que na época tinha 9 anos, acho que João Pedro é o nome do filho dele, ele levou uma fechada, foi atrás daquele que o fechou, emparelhou, abaixou o vidro, e no momento que ele ia, com muita gentileza, imagine, se referir àquele indivíduo que tinha fechado, o filhinho de 9 anos falou assim: papai, você vai xingá-lo? E ele, ainda muito nervoso, falou: estou prestes a fazer isso sim. Aí ele falou: papai, e se esse aí for um desses que assiste às suas palestras e às coisas que você fala? Aí ele fechou o vidro, abaixou a cabeça, seguiu adiante e provavelmente nunca mais repetiu isso. Mas o quão difícil é. A pessoa que anda muito lentamente na nossa frente, a pessoa que anda muito rapidamente atrás da gente, joga a luz alta, querendo passar muito acima da velocidade da via. Será que nós superamos as manifestações violentas nesses momentos? Eu não superei, confesso para vocês. Eu ainda não superei. Eu já consegui domar parte disso. Eu não vou atrás de ninguém, eu não xingo, mas eu sinto ainda. Eu ainda sinto. Então, assim, se vocês me permitirem, eu vou sentar para também refletir um pouco sobre isso tudo e não mais falar, porque eu não superei ainda esses sentimentos que às vezes emergem. Mas, pelo menos, nós estamos, à luz da doutrina espírita, buscando uma transformação. E por isso eu pergunto, qual a finalidade suprema da doutrina espírita?
Isso aparece em mais de um momento na literatura espírita, inclusive na codificação. Mas eu vou pegar um autor que foi bem direto no ponto, chamado Herculano Pires. Acho que muitos aqui conhecem. Ele afirma que a finalidade suprema da doutrina espírita é a transformação moral da humanidade. Isso aparece claramente na codificação também. E olha só o que ele complementa. Cada espírita, ao aceitar e compreender a grandeza da causa doutrinária e sua finalidade suprema, que é a transformação moral, social, cultural e espiritual do nosso mundo, assume um grave compromisso com a sua própria consciência. Que compromisso que nós assumimos com a nossa própria consciência quando começamos a nos deparar com essas leis maiores, que a doutrina espírita nos coloca de forma bastante clara. Nos autoburilar, nos transformar. Mas antes de qualquer outra coisa, reconhecer o inferior dentro de nós. Reconhecer que temos, sim, elementos que precisam ser trabalhados, mas primeiro conscientizados. Aí sim a gente começa a ter algum domínio sobre eles. Mais uma vez eu cito Jung quando afirma que muitos se equivocam acreditando ser os únicos senhores dentro da própria casa mental. Colocando em outras palavras, mas é isso que ele afirma. Porque tem vários outros, por assim dizer, eu não estou me referindo a desencarnados a nos influenciar, que também se processa, por responsabilidade nossa. Estou me referindo a nós mesmos. Há várias tendências interiores que nos levam, às vezes, por exemplo, a violentar. Depois a gente para, reflete e fala, o que foi que eu fiz? Eis aí o ponto importante. Bom, eu reconheço, eu ainda tenho violência em mim. Bom, e o que eu vou fazer com isso? O primeiro passo foi dado, conscientização. O segundo, de certa forma, vai qualificar o verdadeiro espírita. E isso também está na codificação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, é uma boa notícia para todos nós. Porque se, para ser espírita, verdadeiramente, eu precisasse ser perfeito, eu sequer entraria nos estudos dessa doutrina. Eu não teria espaço. Felizmente, o imperfeito, extremamente imperfeito como eu, tem espaço para começar a se esforçar para domar as más inclinações. E a violência? Será que é, afinal de contas, uma má inclinação? O porquê temos que nos transformar moralmente? Aí vem uma outra questão que Kardec também fez. O que é moral? Isso vai aparecer na obra inicial, a base filosófica da doutrina espírita também, o Livro dos Espíritos. A moral é a regra do bem proceder. Isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem dos outros, porque então cumpre a lei de Deus. Então, é a regra do bem proceder e se funda na observância da lei de Deus. Ou seja, nas leis naturais, nas leis divinas. Alguns podem encontrar um conforto. Ufa, como eu ainda não tenho acesso a todas essas leis, eu não tenho, está tudo bem. Eu posso seguir o meu rumo fazendo coisas que não são lá tão boas assim do ponto de vista do procedimento. Só que Kardec também arremata e nos tira essa oportunidade quando ele pergunta onde está escrita a lei de Deus. Na sua, na minha, na sua, na nossa consciência. Então, todo ser humano, observe, ser humano, o animal, não. O ser humano, sim. Que já não é mais guiado meramente pelo instinto. Há manifestação instintiva no ser humano? Claro que há. Nós estamos num processo de trânsito, de certa forma, e vamos continuar num processo de trânsito para um outro reino. Mas nós já temos o livre-arbítrio, nós já temos razão e temos intuição. Aliás, a intuição foi uma base fundamental no método kardeciano de pesquisa. Eu vou colocar nesses termos. Não por acaso, o mestre dele foi Pestalozzi, que tinha a intuição como base fundamental do ensino para as crianças que ele educava. Então, por meio da intuição, a gente não precisa nem racionalizar muito, a gente sabe, lá no fundo, o que é bom e o que é mal.
E aí vem uma responsabilidade maior. Agora, a doutrina não parou por aí. Bom, você tem as leis inscritas na sua própria consciência e compete a você, para o seu próprio bem, se transformar gradativamente. Aí vem uma boa notícia, a transformação é gradativa. A Joana de Ângeles, por exemplo, que tem uma posição firme para com o pupilo Divaldo, né? Ela é a mentora do Divaldo, como todos sabem, ela cobra bastante dele. Que sorte que ele tem. Mas em relação a todos os demais, e até mesmo a ele, fala, ó, a transformação é gradativa. Nós temos, sim, muita inferioridade dentro de nós. E temos motivos para sentir culpa, remorso, mas cuidado, não perca tanto tempo assim remoendo culpas, até chegar ao ponto da culpa tóxica, porque senão a gente não dá os passos seguintes para se libertar, por assim dizer, dessa prisão que nós mesmos provisoriamente estabelecemos para nós. Então, nós vamos ter um modelo de perfeição moral que a doutrina espírita traz com clareza também no Livro dos Espíritos. Qual é o modelo de perfeição moral? A pergunta é qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Na esfera moral, naturalmente. Quem sabe a resposta? É a única questão de O Livro dos Espíritos que se restringe a uma única palavra como resposta. Jesus. Essa é a resposta, pura e simples. Agora, alguns podem falar, então, eu preciso me tornar espírita ou me tornar cristão, pelo menos, para poder realmente começar esse processo. A própria doutrina espírita esclarece que Jesus, como governador do planeta, muito antes daquela manifestação, daquele verdadeiro sacrifício vibratório, imagina se manifestar um verdadeiro anjo que está numa esfera muito superior do ponto de vista vibratório se manifestar num planeta de provas e expiações com uma densidade vibratória tão baixa. Mas, antes dele, muitos vieram, se manifestaram, para cada cultura a linguagem mais adequada, e não por acaso nós teremos Krishna para os hindus, trazendo, inclusive, muitas das verdades que Jesus depois também vem trazer, reiterar, aprofundar, complementar também. Nós temos um Buda, entre tantos outros, eu não vou nem adentrar na relação porque ela é gigantesca. Eu quero dizer com isso, inclusive, que na doutrina espírita não há proselitismo, não há essa preocupação. Se um ateu está fixado nessas leis que estão na própria consciência dele e seguindo do ponto de vista procedimental de uma forma coerente com o bem, ele pode estar muito à frente, mas muito à frente de um religioso, seja do contexto cristão, budista, muçulmano, não importa. Então, transformação moral é o propósito da doutrina espírita e, não por outra razão, o alicerce da doutrina espírita é a moral do Cristo, que, de certa forma, reúne muito do que já estava disseminado em outras culturas também. E, por isso, o Cristo resume o que a moral, o que a moral mais pura, a mais divina, ensina ao homem no tocante aos seus deveres nesta vida e na outra. Revista Espírita de 1860. Então, alicerce da doutrina espírita. A moral divina, vamos definir assim, é a moral divina. Esse é o alicerce. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Eu começo de uma forma bem impactante mesmo. Isso parece absurdo às vezes. É bem verdade que não é fácil expressar amor por alguém que em algum momento nos prejudicou. Mas essa mesma doutrina que estamos a nos referir tanto, nos ensina que se alguém nos machucou de alguma forma, por mais errado que esteja, ele está, primeiramente, gerando um malefício para ele mesmo do ponto de vista da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito. E ele há que reequilibrar esse prejuízo que ele gerou. E nós somos pobres vítimas de uma situação que ocorreu pontualmente? E quantas várias e várias vidas para trás? E quanto à vida presente? Prejuízos e mais prejuízos acarretados tantas vezes, às vezes sem nos dar conta. Eu citei um exemplo da violência numa manifestação sutil.
Mas aquele que não recebe sequer um olhar, que se torna invisível aos olhos do outro, ele pode ficar muito ferido com isso. E isso por si só já pode ser um ato que justifique algo que nos demande um reequilíbrio à luz das leis maiores. Então, não é por acaso, à luz da lei de ação e reação, há muita sabedoria por trás dessa recomendação, por mais desafiante e difícil que seja. Mas há de chegar um momento em que todos nós vamos, com naturalidade, amar aquele que, em algum momento, por ignorância, porque o mal nada mais é do que sinônimo de não saber de leis que, no fundo, estão escritas na nossa consciência, e aí a gente se equivoca, aí vem a dor nos convidar ao reequilíbrio, mas aquele que já se conscientizou não consegue mais odiar, ele compreende, ao ponto de, talvez, ao ser crucificado, cuspido, humilhado, ainda ter a nobreza e sinceridade de falar: Senhor, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Amor, puro amor, expressão de amor. Sequer enxerga inimigos, por mais que aqueles que lá estavam o encarassem como um bode expiatório ou como um inimigo. E não para por aqui. Aprofundando nisso aqui, ele afirma: se amais os que vos amam, que tipo de recompensa há para vós? Pois também os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que tipo de recompensa há para vós? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que tipo de recompensa há para vós? Também pecadores emprestam a pecadores para que recebam de volta as mesmas coisas que emprestaram. É isso. E, portanto, bendizei aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. E aqui eu trago à tona um slogan da doutrina espírita, para que a gente faça a conexão com esse alicerce da doutrina espírita, que é a moral do Cristo. Fora do espiritismo não há salvação? É isso? Fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz isso com uma beleza que eu não consigo nem descrever, mas eu vou resumir nas 3 palavras principais: benevolência, indulgência e perdão. E se nós formos aprofundar em cada um deles, e eu não farei isso para não ultrapassar muito tempo aqui planejado, vamos aqui até às 8, não é isso? Então, se nós refletirmos sobre cada uma dessas palavrinhas, benevolência, indulgência e perdão, nós vamos conseguir compreender que, no conjunto delas, nós temos esses alicerces que Jesus nos traz. Mas são várias passagens. Eu trouxe aqui apenas de passagem umas pouquíssimas. Mas são muitas e muitas passagens. Falando em perdão, por exemplo, quantas vezes eu devo perdoar, mestre? Um dos discípulos pergunta. 7 vezes? 7 vezes já é muito, né? Imagina. O seu marido, a sua esposa vai e pisa na bola naquele mesmo ponto, pela segunda vez. Você perdoa pela segunda vez. Aí vem uma terceira, você perdoa de novo. Vem uma quarta, a gente não aguenta. Provavelmente não aguenta. Vai ter uma briga homérica que vai durar muito tempo. Só que ele recomenda a quinta, a sexta, a sétima e o que mais? 7 vezes 70 vezes. O que significa isso? A gente multiplica e vai até essa contagem? Não. Há uma simbologia de fundo para afirmar: perdoe ininterruptamente. Por várias razões. Por várias razões. Uma delas é porque você, na medida em que você também julgar o outro que está errando, você também há de ser julgado porque você erra demais. Já errou muito e vai continuar errando por enquanto. Esse é um dos fatores. O outro é que, quando nós perdoamos, nós é que estamos nos libertando. Na realidade, o perdoar significa se libertar. Isso a doutrina traz em vários textos com muita profundidade, não vamos ter como adentrar pelo espaço de tempo aqui. Mas, assim, que fique essa mensagem de que, fora da caridade, não há salvação, no sentido de benevolência, indulgência e perdão. E para que nós possamos fechar as reflexões, eu gostaria de convidar aqui a uma leitura breve de Joana de Ângeles, quando afirma: desarma-te interiormente e agirás melhor.
Agridem-te porque também agride se a oportunidade é tua. Quem aqui não agride, não agrediu e não está apto a voltar a agredir? Por mais que se conscientize, eu não posso mais agredir. Mas quantas vezes que o ímpeto vem? E ela continua: magoam-te, porquanto farias o mesmo fosse-te o ensejo propício. Somente modificarás as tristes paisagens morais do orbe se exteriorizares pacificação e beleza e ternura e confiança que deves manter gravadas no recesso do espírito. Não sejas tu, sob motivo algum, o violador, o agente do mal. Não sejamos nós os agressores, os violentadores. Jamais. E nós temos um dos grandes expoentes da não violência a nos trazer esse exemplo. Mahatma Gandhi. Quem aqui conhece? Ele é nada mais, nada menos que um dos maiores cristãos, não obstante hindu, que passou pelo planeta. Ele, inclusive, teve a oportunidade de afirmar: se todos os livros religiosos da humanidade se perdessem, mas sobrasse somente o Sermão do Monte de Jesus, nada estaria perdido, porque ele compreendeu toda a fundamentação fundamental para que nós consigamos avançar, alçar voo, consigamos atingir as duas asas que nos levam para o reino angelical, sabedoria de um lado e amor de outro. Então, Gandhi, só para fechar aqui como reflexão, também exemplificou em certa feita quando ele foi agredido violentamente da seguinte forma. Tem várias agressões. Ele levou murros e não reagiu, não por covardia, mas por coragem interior absurda para expressar não violência, mas teve uma situação em que cuspiram na cara dele. Um muçulmano entrou no local em que ele estava em meditação e recebia aqueles que o seguiam para orientações, cuspiu no rosto dele. E um discípulo se revoltou, queria partir para cima daquele que fez isso. Acho que era um muçulmano. E aí, quando ele indignado, mas Gandhi, mestre, Mahatma, você não vai fazer nada, mas olha que absurdo, me permite fazer por quê? Eu não me ofendi. Ele já havia chegado num nível de pacificação em que ele não mais sentia, na realidade, de mansetude, de pacificação, que ele não sentia mais a menor vontade, não tinha ímpeto mais violento naquele ser. Jesus nos expressou isso de forma ainda superior, como já exemplificamos aqui. Então, tem muito a se falar sobre esse assunto, mas a ideia era lançar algumas sementinhas de reflexões que a doutrina espírita nos traz em abundância sobre esse tema. No final das contas, a doutrina espírita é uma doutrina que apregoa em todo instante, basicamente, a não violência como mola propulsora da evolução do ser humano, como mola propulsora de transição para um mundo de regeneração que sabemos estarmos já vivenciando. Em A Gênese, no último capítulo, isso aparece com clareza, inclusive. Então, encerro por aqui essas reflexões. Volto a palavra, né, para o nosso irmão aqui que fez a apresentação e a prece de abertura. E agradeço mais uma vez pelo convite de aqui estar com vocês. Obrigado. Agradecemos aqui ao companheiro Leandro, trouxe valiosas reflexões num momento tão importante, né, que o planeta Terra está vivendo. Vamos fazer uma prece aqui de encerramento, em seguida a gente vai finalizar a transmissão e passar ao espaço. Senhor Jesus, agradecemos mais essa oportunidade de aqui estarmos recebendo esses conhecimentos esclarecedores. Auxilia-nos a conter a violência que ainda existe dentro de nós, não somente aquela violência ostensiva, de fácil detecção, mas também aquela violência insidiosa que muitas vezes praticamos sem perceber, mas que magoa e machuca. E assim, possamos gradativamente ir galgando os degraus da longa escada da evolução moral, transformando violência em não violência na racionalidade suprema do amor,
até o momento em que possamos afirmar que amamos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Graças a Deus.